MSG Preview, informação até você. Na carteira de identidade, o nome é Wilton Candelório. Mas você já deve ter ouvido falar dele como Leinha, nome da nova política, que foi recentemente secretário municipal da Juventude. Fez um ótimo trabalho de integração da pasta com outras áreas, como educação, na capacitação profissional, auxílio a emprego e também no esporte, como inclusão, como qualidade de vida para os jovens de Campo Grande. Se eu fosse você, ficava no vídeo para conferir essa conversa. Seja bem-vindo. Fala, mano. Bom falar contigo. Admiro muito o teu trabalho, a tua linha de trabalho, né? Porque muitas vezes a gente olha o resultado, mas o resultado tem alguns que são acidentes. Agora, quando tem uma linha de trabalho, uma condução muito bacana, esse resultado não é acidente, dá para se esperar muito mais. As experiências que você teve na vida pública, tanto no CRAS quanto na Sejuve, são experiências que você consegue mobilizar grupos, consegue trabalhar com esses grupos uma ideia de transformação para a cidade e principalmente colocar para o público, para o cidadão, que aquele dispositivo público está para atender bem ele, né? Parece simples, mas não é tão fácil, porque as pessoas têm abandonado a ideia do poder público e muito por conta dessa crise que está machucando todo mundo, às vezes até tem uma certa aversão ao órgão público, ao atendimento público, sendo que aquilo ali é para ele mesmo, né? E você tem feito isso com muita leveza, muita tranquilidade, não só você como o seu grupo. Seja bem-vindo. Como que é desenvolver essa nova política, de certa forma mais simples, mas mais potente para o mundo de hoje? É um prazer, um privilégio poder estar aqui falando com os seus telespectadores, todas as pessoas aí que nos acompanham. E realmente é muito bom falar sobre política. A nova política, o novo jeito, né, de desenvolver uma política. Eu vejo que nós precisamos ter a simplicidade que você acabou de dizer e também a questão de humildade. Eu sempre trato as pessoas igual a mim. Então, assim, é lógico que nós passamos de diversos setores, né? Tem hora que você precisa ter um pouquinho mais de postura, ficar um pouquinho mais sério e tal, mas ali, tanto na Sejuve quanto hoje no CRAS ali, desenvolvendo o trabalho na comunidade de Los Angeles, nós temos tratado a população de uma maneira mais fácil, para eles terem um acesso de uma forma mais dinâmica, não aquela coisa toda certinha, né? Até porque, assim, eu acho que uma coisa que desiludiu muito a população, e aí 2013 para cá veio o questionamento de tudo isso, não só a corrupção, mas muitas vezes aquela coisa do político ele ter o pedestal, né? E aí quando essa pessoa que almeja o cargo público ou trabalha no atendimento público, ele não está no pedestal, ele é alguém como a gente, é alguém que conversa de igual para igual e que sabe explicar as coisas com calma, com tranquilidade e tal, ali nasce uma revolução, né? Porque fora isso não tem como convencer ninguém de uma mudança, eu acho, né? Então, o mundo está virando do avesso, o poder público está cada vez com menos dinheiro para fazer isso e as demandas são gigantes, né? Você pega Campo Grande de 1 milhão de habitantes, você falou da região do Los Angeles, né? Quanto mais passa o tempo, mais difícil é tocar a coisa e se não tiver o apoio da população, a gente não dá conta, né? Nisso você tem conseguido ter sido um case, porque você consegue envolver a população também no desafio, né? Ter sido do esporte ajuda nisso. Sim. Também, né? A gente está ali mais ou menos hoje, são 6 anos de estrada, né? Tentando falar, estou engatinhando ainda na política, aprendendo. Então ali, hoje, a gente assumiu o CRAS Los Angeles, já era um contexto complicado de assumir quem seria que assumiria aquela região, porque o antigo gestor dali tinha ficado 27 anos e fez um trabalho com maestria ali, né? Então, infelizmente, ele faleceu, aí quem vai para lá? Aí, olha, tive o convite da gestão atual, bora para o desafio de Los Angeles. Eu moro no Aero Rancho, então ali no Jardim Monte Alegre, próximo, dá 4 quilômetros, eu falei, eu vou ali para aquela região. Sabia que eu ia encarar aquele contexto, né, de uma pessoa que ficou 27 anos, como que vai ser as pessoas agora analisarem alguém que vai chegar com ideias novas, né? Eu tinha acabado de sair da Secretaria de Juventude para assumir um CRAS, que é assistência social, um pouquinho diferente. Mas o tato com as pessoas tem que ser da mesma maneira. Então a gente levou o esporte, que tem 2 anos que eu montei o centro esportivo, não sei se as pessoas conhecem, mas aí eu vou fazer um merchan, quem quiser entrar ali em esportes ali vai olhar. Hoje nós trabalhamos com jovens, adultos, crianças, idosos ali, aula de vôlei, futevôlei, funcional, e assim, fica aberto o dia todo. De manhã, beach tênis também tem? O beach tênis é o forte, ele assim, eu não tenho tanto porte físico de atleta, mas o que eu arrisco ali é o beach tênis ali aos finais de semana. Então a gente conseguiu levar para a comunidade em geral, a gente está agora querendo levar um projeto social para as crianças da comunidade que não têm condições de ir lá fazer aula, e também à noite a gente consegue manter com as aulas, né? Aí realmente tem uma mensalidade, mas é bem baratinho.
E isso a gente tentou implementar na Secretaria de Juventude, né, levar o esporte, e hoje no CRAS também. Tanto é que nós levamos hoje o balé, a gente trouxe a capoeira, o karatê, o funcional. E o legal é a gente não ficar preso só, como eu disse, no horário comercial. A gente deixa o CRAS pelo menos 3 vezes por semana à noite aberto para a comunidade, convidar a comunidade para dentro, para ela saber que ali é a casa dela, a casa da comunidade é o CRAS. Você falou da Secretaria da Juventude, uma coisa interessante, né? Por exemplo, assim, a gente está na era da transversalidade, que significa que o dinheiro é pouco, tem que dar certo para todo mundo, muitas vezes as pastas têm que dividir a tarefa para a coisa acontecer bem. A Secretaria da Juventude em Campo Grande, quando ela foi montada, foi pensada para ser meio que uma subsidiária da Secretaria de Educação, muito focada em capacitação profissional, né, trabalhando a questão da demanda do emprego do jovem. Lembrando que o emprego, muitas vezes, ele é oferecido pela iniciativa privada e num acordo individual entre a empresa e o jovem, mediante aquela demanda, aquela vaga que está acontecendo, né? E às vezes até a empresa prefere capacitar ela mesma. Claro que quanto melhor chegar essa mão de obra, mais tranquilo é para poder ter entrada na concorrência e tudo mais. Mas o mercado regula bem isso. É interessante ter curso de capacitação profissional? É super interessante para todas as pastas, né? Mas é muito mais importante, talvez, o jovem se sentir representado na política e na cidadania, algo que não acontece muitas vezes no nosso Brasil, e no Mato Grosso do Sul é responsável em grande parte pela abstenção. Muita gente deixa de votar, muita gente deixa de acreditar na política, até de entender os direitos e condições que ele tem no órgão público por esse afastamento. Você propôs uma ruptura, uma aproximação das pessoas e desse público à Secretaria da Juventude. Primeiro, as pessoas saberem que existe, né? E segundo, para as pessoas dos bairros terem acesso a esse serviço também, né? Não foi fácil, né? Porque a gente tem aí uma Câmara um pouco territorialista, né? Dividir no Campo Grande igual o tabuleiro de War, essa parte é minha, essa parte é sua, tal, tudo mais. Sofreu muita pressão por conta disso, mas foi corajoso nessa ruptura, pelo que você fez, principalmente que a população também deu um feedback bacana, né? Como foi também essa estratégia um tanto ousada de fazer política, de romper com a velha política, de explicar que o território é Campo Grande, e Campo Grande é de todos nós? Cara, a Secretaria da Juventude foi uma experiência fantástica na minha vida, né? Pessoal e profissional. Acho que vocês posso dizer que foi o ápice, porque eu gosto tanto ou até mais aonde eu estou hoje, né? Porque você está mais na ponta, né? Você consegue ter o faro mais das pessoas, o contato direto com as pessoas, né? Ali você, na Sejuv, você fica mais o contato com os jovens, mas eles ficam dentro da sala de aulas, você tem a oportunidade de falar 1 ou 2 vezes durante a semana com ele, e um pouco na rede social, né? Mas hoje, e é um pouco conceitual ainda a secretaria. Ali na assistência social você está com um trabalho direto, né? E que nem você for a ponta, né? No momento talvez mais crítico daquela família, você estender a mão e ajudar para que a coisa não se perca. Né? Nós assumimos a Sejuv e falei qual seria o nosso desafio. É mostrar para a comunidade, para a sociedade campograndense, que existia um local onde ela cuidava dos jovens. E esse local era a Sejuv. Então é lógico que você tem erros e acertos, né? Isso é normal. Você vai para um caminho, às vezes não é o que você quer ou não é o correto, mas você vai errando e acertando. Então eu falei, o que nós vamos fazer? O desafio vai ser com que as pessoas conhecessem a secretaria e levar tanto a qualificação como a inserção no mercado de trabalho no maior número de jovens como. Eu não poderia ficar preso só no nosso espaço físico ali da Sejuv. Então eu tentei implementar cursos de qualificação e levar umas feiras de empregabilidade para os bairros da capital. Então você olhar todas as regiões, nós assumimos, tinha 2, 3 cursos por semana dentro da secretaria. Quando nós saímos, nós já tínhamos em torno de 20, 23 cursos por mês em diversos bairros, né? Que deu até um resultado para a rede social também. Sim, aumentou muito o público. A Induí, levamos todos os bairros que tinham e regiões de Campo Grande a gente estava levando. Aí cada um tem uma forma de gerir, né? De levar a pasta. Eu levei também a questão do esporte. Nós tivemos ali a Copa da Juventude, nós tivemos mais de 600 atletas. Eu acho que até hoje a juventude ele pede, porque assim o esporte e juventude está junto. Não tem como você falar de jovens se você não levar esporte, não tem como você falar de jovens se você não implementar a cultura. Então foi o que nós tentamos aí buscar e levar para a nossa juventude de Campo Grande. E conforme foi andando, as coisas foram caminhando, eu acho que o objetivo foi alcançado. Talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo, teríamos construído uma história diferente na Secretaria da Juventude. Mas respeito às decisões e muito feliz como está ocorrendo hoje na Secretaria e também no nosso trabalho. Eu falo assim que por onde a gente passa, eu sempre tento deixar um legado. Eu acho que o nosso legado, por pouco tempo que tenha sido ali, a gente deixou o legado para os jovens de Campo Grande.
E essa coisa do tijolinho, né? A reputação, a notoriedade, quando ela é construída e bem construída, ela valida hoje para você ser um dos nomes, um dos favoritos para a Câmara Municipal de Campo Grande, citada como um pré-candidato forte, né? Tanto por ter deixado o legado, ter várias experiências. O vereador, quando ele é contratado pela população, pelo voto, ele tem que fazer de tudo ali dentro, né? Porque não vem um problema só de um tipo. Muitas vezes tem vereador que é eleito pela questão do nicho dele, sim, pelo setor e tudo mais, aí ele entra e se depara com esse desafio, né? De ter que lidar com várias outras questões, né? Ter também passado por uma pasta, ter passado agora por outro papel e também ter uma ligação muito forte com o esporte, te credencia também a ser alguém versátil para estar um dia ocupando esse cargo, né? Caso venha essa oportunidade, sim, caso você tenha essa condição aí também, né? Porque a cidade, ela precisa disso, né? O vereador tem que ser um camaleão, né? Inclusive não escolher região, tem que atender todas as regiões, o ideal é esse, né? Hoje a função que a gente exerce, a gente consegue ver um pouquinho mais de perto o problema da comunidade, da população. Eu fico ali em Los Angeles, mas atende Vespasiano Martins, nós temos ali em volta, ali tem o do Antônio, tem o Canguru, tem o Centro-Oeste, então são regiões grandes, né? Que envolvem todo aquele nosso território. Muita gente sem acesso ao lazer, né? Também, né? O esporte, às vezes, ele preenche isso também, né? Não só para uma pessoa, mas para a família, para a comunidade toda. Eu até conversei com a prefeita esses dias, falei, olha, eu preciso de um espaço. Ela falou, não, só você achar que a gente vai tentar implementar ali, colocar uma praça para a comunidade ali em Los Angeles. A gente não tem ali, próximo ao CRAS, um local onde eles possam aí exercer as atividades. É isso que a gente está fazendo, levando para dentro ali da quadra do CRAS. Mas você falando em questão de pré-candidatura, dizendo que é um dos nomes fortes, eu fico até feliz com isso. Na última eleição eu fui candidato a vereador, tive 1.738 votos e nunca apareci em pesquisa. Quando você disse aí um dos mais fortes, eu fico até contente, porque esse ano novamente, se nós tivermos a oportunidade de sair, que é o projeto nosso, hoje ser um pré-candidato a vereador, é de chegar entre um dos mais votados, né? Não sei nem se nós podemos falar isso nesse momento, mas como pré-candidato, sim. Porque nós temos um grupo, eu falo, por onde eu passo, eu sempre tento levar a turma, o grupo que eu tenho, com muita leveza e muita amizade e, como eu disse no início, com humildade. Então eu trato as pessoas como eu gosto de ser tratado. Então você não vai ver, eu não sou uma palavra chefe, eu prefiro a gente liderar, mas com responsabilidade, mas levando as coisas de forma leve e na amizade. Então hoje a gente tem um grupo bem legal, um grupo muito forte. Eu faço parte de uma comunidade evangélica de uma igreja que me apoia, me ajuda, mas a gente sabe separar a igreja no lugar dela e política no seu devido lugar. Eu acho que não dá para se caminhar junto, igreja e política, eu tento separar, né? Eu faço política na casa dos irmãos, dos amigos, vou visitar, mas ali na igreja a gente vai ali para adorar, para louvar, é outro intuito. E eu tenho um grupo, né, das pessoas que sempre trabalharam comigo, dos amigos que sempre acreditaram na gente, então, assim, são 6 anos trabalhando em prol desse nosso projeto, que é ajudar as pessoas, que é levar mais oportunidades para a comunidade. Não adianta você ser um pré-candidato ou você querer ser um político para o seu benefício próprio. É assim, minha profissão, sou advogado, tenho 13 anos. Posso garantir que advogar dá muito mais dinheiro do que você ser um político. Você fazer política, você gasta muito. Você sabe, todas as outras pessoas que passaram por aqui, sabe, às vezes as pessoas falam, mas ganha bem, o cara ganha 3, o cara ganha 10 mil, ganha 5 mil, ganha muito bem para fazer aquilo. Mas ele não sabe o contexto que tem por detrás. Todas as pessoas que você precisa ajudar, todos os projetos que você precisa desenvolver, que você precisa custear. Quando fui secretário da Juventude, muitas pessoas não sabem, mas nós fizemos a Copa da Juventude. Falei, olha, a gestão até avisou que ia fazer, nós não temos orçamento. E a pasta é pequena, você sabe como que é. Eu falei, não, o que precisar, eu vou atrás de doação e eu pago. E uma grande parcela daquela troféus, medalhas, a arbitragem, a gente custeou realmente no nosso bolso, da mesma forma que a gente faz nos outros. Isso aí todo secretário, todo servidor sabe que o valor ali, você é bem remunerado, mas também aquelas pessoas que têm um objetivo, né, de ser pré-candidato, se envolver na política, você precisa, para desenvolver os outros projetos, você precisa estar ajudando muita gente, isso tem os gastos. Agora, ser também da nova política torna tudo um pouco mais difícil, né? Você citou o caso da prefeita, a disponibilidade dela e a atenção de, olha, acha uma área lá que a gente vai fazer essa intervenção ali e preparar para poder ajudar a população. Essa postura diferente, topar novos desafios, né? De ir por caminhos que ainda não foram, que é o que você faz também, né? E assim, ajuda muito a população até ter uma esperança maior e diferente com relação a velhos problemas que elas enfrentam. Por exemplo, a prefeita, ela teve a questão da reforma das escolas aí e de unidades aí dos CRAS, que estavam aí sem qualquer pintura na parede,
ou troca de instalação elétrica há mais de 20 anos. Eles têm enfrentado tudo isso, foi uma postura de prioridade dela ali e tudo mais. Agora, eu acho que o caminho talvez mais complicado é de mobilizar as pessoas, a população. E aí, para isso, você conta com um grupo muito grande, né, de pessoas aí, não vamos nem falar quantos para poder não chamar muita atenção de quem está de olho na tua campanha, né, que tem muita gente, mas você é um cara de largada. Hoje você tem um grupo muito grande e dá para ver a felicidade das pessoas em apoiar esse projeto. Né? Os amigos do Leinha, eles estão em toda Campo Grande, estão trocando informação, estão acolhendo pedidos das pessoas, né? E talvez mostrando que aquela dificuldade desse momento ela tem solução, ela tem condição para enfrentar isso. Muitas vezes até de frente a frente, olho no olho, mais do que rede social. Na Câmara Municipal dos 29 que tem, todo mundo tem um orçamento gigante para poder atuar, tem a condição de mandato, a casa em si, ela tem uma estrutura enorme para atender a população e muitas vezes a gente ainda vê em Campo Grande situações que nos surpreendem, né? Vocês sabem disso, vocês também recebem muita informação disso também. Algo que faz até o cidadão ficar furioso na hora de abordar e às vezes aborda até o Leinha assim, como se fosse culpa dele também, porque ele também está na política, culpa de todos os políticos. Como que você vê a tua questão de enfrentar e lidar com tudo isso, convertendo e invertendo a situação com uma habilidade que poucos têm, né? Claro que o esporte, como você falou, é uma escola, ensina muita coisa de postura, de senso de equipe, de transições, até de reverter as coisas, tal, tudo. Mas não é todo político que tem a paciência que você tem para conversar com todo mundo, né? E que, inclusive, transpassa essa paciência para a tua galera, né? Eu acho que louco e inconsequente se eu não colocar na balança hoje, você bater de frente ou tentar daqui a alguns meses lutar com as pessoas que já estão no poder há alguns anos. A gente sabe que o poder aquisitivo e estrutura é totalmente diferente de um pré-candidato que está aí, né, iniciando. Mas tem a taxa de renovação, que é grande. Lógico, com certeza. Aí você tem um pouquinho da questão da rejeição, né? Os que já estão no poder, isso é natural. Com o trabalho, as pessoas vão analisando o trabalho de cada um. Da mesma forma, quando nós buscamos a questão da renovação, falamos, sou um nome para renovação. Eu vou ter oportunidade lá, entrei, não fiz um bom trabalho 4 anos, daqui 4 anos a rejeição vai ser a mesma dos que ali estão. Mas eu fico falando para o nosso grupo, a gente tem que tomar um cuidado, um caminho, para não ter tanta cobrança. Como a maioria são voluntários, você tem que, na realidade, mostrar que nós vamos fazer diferente com as ações e gestos e atos que a gente desenvolve agora com a comunidade. Hoje, eu falo, sou um pré-candidato, mas eu tenho um trabalho, fazendo, né? Olha o que a gente faz, olha o que a gente leva para a comunidade, olha o que a gente leva para a juventude, olha o que a gente leva para as crianças, os idosos. Eu tenho um grupo de idosos ali, cara, que é maravilhoso você trabalhar ali dentro com eles. Toda quarta-feira e quinta-feira eu estou com eles. Esses dias eles pediram lá, Leinha, tem como trazer para cá uma mesa de sinuca? Eu falei, tem, tô lá, porque, cara, aquilo ali é a oportunidade que ele tem. Eu vejo os idosos ali que às vezes estão na depressão, às vezes não sai de casa, ele vai lá, tem um grupo de 50 idosos que eles vão lá conversar, brincar, a gente faz o bingo, uma hora você leva uma batedeira, outra hora você leva um negócio de crochê. É a mesma coisa das crianças. Se você hoje analisar as crianças que nós atendemos ali, tem muita criança que vai para ela ter a sua primeira refeição, ou talvez é a única refeição que ela encontra. A questão de educação e nos educadores ensinar a questão do esporte, eles não têm oportunidade. Além de não ter refeição, tem muitas crianças ali que os pais às vezes estão presos ou não tem nem pai. E nós fazemos essa figura. Eu sempre peço para a minha equipe, ninguém faz nada sozinho. Se hoje eu estou em algum lugar é porque eu tenho amigos e por conta da minha equipe, da mesma forma no CRAS. Eu não desenvolvo nada ali sozinho. Tem todas as pessoas que nos ajudam e eu sempre cobro deles falando, gente, vamos tratar as pessoas, as crianças, os idosos, como se fosse alguém da nossa família, como se fossem nossos pais, nossos avós, nossos filhos, porque você sabe, ela já chega ali carregada com um monte de problemas. E você também, como servidor, você tem problemas na sua casa, você tem problemas financeiros, você encontra uma esfera, né, gigante de situações. E eu falo para eles, vamos tratar como se fosse alguém nosso e amar o próximo. Isso vai muito da questão do caráter, vai muito da questão da formação da pessoa, vai muito da formação, a questão de ser cristão. Todo cristão, todas as pessoas que acreditam em Deus e professam uma fé, devem amar o próximo, né, como nós mesmos. E isso é o que eu faço e tento desenvolver em todas as esferas ali, sempre quando a gente está à frente de alguma pasta ou à frente de algum projeto. E eu falo para a nossa gurizada, eu falo nossa juventude, nossos amigos que estão junto conosco, a gente levar de maneira leve, tratar as pessoas bem e mostrar o trabalho que a gente já desenvolve. Não é diferente,
olha, o Leão é um pré-candidato, se eu chegar lá, vou ter a oportunidade de fazer isso. Não. Nós temos um trabalho na área social, nós temos um trabalho na área do esporte, nós temos aí, eu falo, talvez nós somos hoje um vereador sem mandato. É o que eu ia falar. Agora, por exemplo, assim, se numa pasta a gente tem aí 80, 90 funcionários, muitas vezes cada um falando uma língua, ou alguns que não estão alinhados com projetos, com propósito, quando você tem fora daquela instituição um grupo de amigos que ultrapassa aí, vamos botar mais de 1000 aí, tudo mais. Amigo todo mundo tem, mas em grande quantidade não é todo mundo que tem. E principalmente um grupo de amigos que pense política e que pense uma Campo Grande diferente. Você consegue ter isso, é o que te faz alguém competitivo nesse cenário eleitoral. Claro que tudo se confirma depois de uma campanha, numa reta final de pré-campanha, ou depois na própria questão do voto, porque não adianta as pessoas só gostarem. Se ninguém for votar lá no dia, não conta. Mas te dá uma condição, inclusive, até um dia, entrando no virtual mandato, de ter uma largada impressionante, né? Porque, assim, está capilarizado. Ter essas informações sobre Campo Grande, sobre a periferia, que é onde está o drama maior, e poder ter uma condição maior de fazer isso, vai te dar uma chance de, talvez com essa nova política, de ter uma vazão de resolutividade muito maior do que está acontecendo. Você falou da questão dos públicos, né? Do jovem, da criança, às vezes até do pai de família, que está naquela situação mais complicada, às vezes preocupado com o emprego, e de tentar viver Campo Grande numa situação mais feliz. Como fazer para que a gente, sendo uma cidade com jeito de interior ainda, embora seja uma capital, não tenhamos assim, um futuro que seja dura a vida do cidadão, como é nas grandes cidades, assim, nos grandes centros, onde aquela miséria é mais complicada, é mais ostensiva, onde a vida das pessoas é mais sofrida por conta do trânsito, dos acessos. Campo Grande ainda consegue reverter isso. Talvez se conseguir olhar o futuro e pensar o futuro. Daquilo que você conversa com as pessoas diretamente. E aí você está na ponta, como você falou, um vereador semana, alguém que vai dar a cara a tapa, ouve as pessoas, ouve o sonho delas para o bairro e tal. O que essas pessoas pensam para Campo Grande, uma Campo Grande do futuro, já que o futuro está aparecendo aí, né, já com a rota bioceânica, passando de 1 milhão de habitantes, e todo mundo tem sonhos, né, ainda mais sonhos para a própria região, para o próprio bairro. Né? Um desses sonhos é ser bem representado, eu acredito. Né? Mas fora isso, como que você vê uma Campo Grande do futuro, uma Campo Grande talvez com uma condição melhor, mais justa, da gente poder viver falando aqui? Um pouquinho da questão de sonho, hoje você talvez pega um panorama de ter 1000 amigos, como a gente disse aqui. Tem gente que tem na rede social e não tem ao vivo. Você ser candidato porque eu tenho 1000 amigos, mas entre você ter amigos e você ter a credibilidade desse amigo sair no dia para poder ali votar em você, essa é uma situação... E dizer que é teu amigo também, né? Totalmente diferente, né? Então tem aquela questão da expectativa e realidade, né? Então hoje, quando a gente sai andando, ouvindo a comunidade, vê os anseios, eu acho que o grande problema do político, e que os novos eu acho que estão indo por outro caminho, essa questão de aparecer só em cada 4 anos, né? Eu vou lá, hoje eu prometo, acho que a população já está cansada daquela promessa de sempre, olha, vota em mim que eu vou mudar, vou trazer o asfalto para você, vou trazer melhoria na questão de saúde, e fica sempre naquela balela e não consegue o próximo passo. Então hoje a gente já vem com um viés diferente, voltado em ouvir, mas trazer resolução. Até mesmo a nossa equipe de mídia, quando vai fazer um vídeo, eu não falo para eles, não vamos fazer aquele vídeo normal que é dentro de um buraco, falando dos problemas que tem um ou outro, que é normal. Até a prefeita fala, Campo Grande, como qualquer outra cidade, tem problemas. A questão é, será que a gente vai resolver ou não? Então, assim, você trazer para a população, hoje ali, a gente atende até demandas da nossa comunidade. Tem ali em Los Angeles tem problema na questão de infraestrutura, nós levamos, fazemos pedidos, né, oficiamos, vamos lá no gabinete, pedimos para, olha, dá para se fazer? Conforme o cronograma, né, de obras, eles vão lá e atendem, porque a gente é o tamanho da cidade, quantas pessoas e quantas situações não precisam ser melhoradas. Aquilo que não der no momento também dá o feedback para o cidadão, sim, né? Para ele participar daquilo, né? Só que essa questão só da promessa não dá mais para ter, né? Ficar só naquilo de que, olha, a gente vai ajudar, a gente vai fazer, a gente vai mudar a realidade, ninguém mais acredita nisso. Eu falo que hoje a política, a nova política, é mais a questão de relacionamento. Você vai dar um voto de confiança para aquela pessoa porque você conhece o trabalho dela, porque você conhece a formação dela e a história dela. O potencial dela de resolver, de atuar. Aí se lá na frente ela não fizer o papel dela, aí vai cair no crivo aí das pessoas, né, julgarem e analisarem o cenário correto. Mas eu vejo hoje uma Campo Grande, não só como uma capital das oportunidades, mas uma capital de sonhos,
que dá para a gente conseguir colocar esses sonhos, todos esses projetos no papel e colocar ele como real. Uma capital com mais oportunidade para a nossa juventude, com mais inserção no mercado de trabalho, com mais qualificação, não somente a gente ter aqueles cursos, né, rápidos, né, que a gente sempre fazia, mas sim os jovens poderem se qualificar durante todo o ano, levar mais educação, porque bacana os projetos que estão sendo desenvolvidos. Se a gente olhar hoje, você até disse quantos colégios já foram revitalizados, colégios top, você vê a criançada ali, é mais motivante você sair e ir lá chegar, ter uma cadeira nova, sabe? Ar-condicionado. Um negócio, sabe, top, uma sala novinha. Isso até para o próprio servidor, ele se sente mais valorizado, como também as famílias se sentem mais valorizadas. Então, a gente falar em Campo Grande ser a capital das oportunidades, realmente nós precisamos levar muito mais para a nossa comunidade em geral, né? Não apenas vender sonhos, mas levar algo concreto. Falar, olha, a gente vai conseguir aqui trazer o postinho de volta aqui que está fechado, a gente vai conseguir trazer mais médicos, infraestrutura, não vender sonhos, né? Olha, vota em mim que eu vou asfaltar. Não, a gente sabe a dificuldade que é você trazer emendas para a nossa cidade e tal. Tem todo um contexto por detrás disso. E o andamento de uma obra, né? Às vezes demora meses e meses. Agora, assim, como que foi a curva? Você é um cara muito querido, que assim, tem uma galera que gosta muito de você, tem outra galera que acompanha o seu trabalho, sabe que você não é da conversa, você pega, você tenta fazer a sua parte, né? Você tem iniciativa, você tem projetos muito claros, tanto é que assim, tudo isso que eu estou falando é muito bem provado até na síntese do que foi a Copa da Juventude. Foi pensado numa semana, 2 semanas depois já estava acontecendo a inscrição e tudo mais, então assim, é tudo para ontem e a cidade precisa disso. Mas em um dado momento, que você falou, advogado, não estava na política, como que você veio parar para a política? E a sorte da política também ter alguém com uma visão tão aberta, diferente e mais propositiva, mais simples das coisas, né? Que a política adora também dar volta, é complicada, né, tal. Cara, foi muito engraçado porque foi mais ou menos 2017, quase, na virada de 2018, advogando, minha área de atuação sempre foi a área criminal, mas eu sempre fui diretor de jovens, né? Pelo menos uns 3 anos na minha igreja, eu atuava na liderança da juventude, né? Aí você começa a mexer com o esporte ali, você começa a ver os anseios, né, que a juventude tem para o futuro dela, né? Não só no aspecto, né, de igreja espiritual, mas aí você vê na comunidade no geral. E sempre nas outras eleições nós tínhamos alguns familiares que se envolviam com política, né? Sempre apoiavam um ou outro, mas você vai cansando, né? Você apoia aquele, aí depois você busca ele, eu sempre falo isso, quando você vai buscar algum político, algum candidato, você tem que buscar ele tentando que ele traga alguma resolução para problemas, que seja para a coletividade, para a comunidade. Não é um problema pessoal, eu vou atrás de você porque eu preciso de emprego. Não, aí você já desvirtuou a ideia de fazer uma política boa, né? E é cansado, como a comunidade, como os eleitores hoje estão, de sempre apoiar um e depois, quando ele está lá, não te apresentar, falar, olha, eu vou ser candidato. Então, 2018, saí candidato faltando 45 dias, falei, se eu tiver 1.000 votos, eu continuo, porque a galera curte, acha que vai ter um futuro bacana. Se eu tiver menos de 1.000 votos, eu já saio daqui. Já foi uma eleição de rupturas, né? Então, foi uma assim, eleição de mudanças. Foi sem estrutura nenhuma, só pedindo para os amigos, para os irmãos ali da igreja, visitando casa por casa. Nós tivemos 1.554 votos em 2018. Aí, projeto 2 anos trabalhando para vereador em 2020. Aí, 1.738 votos, uma eleição também difícil, deu aquela polarização grande e tal. E tinha pandemia também, né? Não podia fazer campanha. A campanha era difícil de fazer. Eu acho que foi uma votação boa, expressiva, né? Para quem não tinha tanta estrutura e não era conhecido, 1.738 votos. E aí, de lá para cá, nós desenvolvemos esse trabalho. E 4 anos depois, aí, se Deus nos ajudar, nós tivemos essa oportunidade desse ano, a gente quer estar aí nessas fileiras aí, quem sabe, se for da vontade dele, dê certo, a gente assumir o mandato. Por que é tão difícil para o jovem, né, para quem está entrando na política, conseguir invadir esse espaço que é tão blindado, talvez, para alguns grupos, para algumas pessoas, da Câmara Municipal? Você não quer a Câmara Municipal é para representar todo mundo, mas você não tem muito um representante jovem, ou quando tem é alguma coisa muito específica, como foi a Camila Jara, há um tempo atrás, né, que representou uma linha da população mais ligada ao PT e tal, mas assim, você não tem, os jovens seriam quantos por cento em Campo Grande? 20, 30% da população? E aí você não tem 2, 3 cadeiras aí para isso. Né? Até lá dentro também vai ser muito trabalho, caso você chegue, né, também, né? Para convencer, explicar a importância do jovem,
explicar que ele vai mobilizar talvez a mudança no mercado de trabalho em Campo Grande. Esses cabelos grisalhos aqui, ó, ainda... Ajuda a enganar um pouquinho, né? 35 anos, então assim, não sou tão jovem, mas ainda acho que faço ainda parte dessa nova geração, né? Fazer a ponte para as duas gerações, né? Da frente e de trás. Né? Eu vi aqui também uma reportagem de um menino, acho que de 15 anos também, envolvido na política que você fez aqui. Sim, o Vinícius Cauã. Então, legal ver isso, que a juventude, a geração nova que está vindo aí, está preocupada com isso, né? Então, a gente tem sempre aquela frase, que é clichê, se a gente ficar nessa, não vou me envolver, não vou participar, os maus sempre vão prosperar. Não estou dizendo que os que estão ali, né, realmente, a gente sabe que existe um trabalho sério, tem pessoas sérias, desenvolve um trabalho sério para a comunidade, mas nós também, pessoas novas, relevantes, né, para a comunidade no geral, precisa tomar um norte, precisa levantar uma bandeira que nós podemos trazer uma nova realidade para a política brasileira, campo-grandense, sul-mato-grossense. 300 mil pessoas a 400 mil moram em regiões de periferia, em Campo Grande. Você citou a questão do Vinícius Cauã, uma ótima entrevista aqui, muita gente viu, que também tem um começo na igreja. Né? O sonho dele é se tornar pastor, né, aos 18 e também, se possível, um dia entrar na política. Né? Como foi o teu começo? Foi graças ao trabalho em igreja evangélica, que você consegue ter esse acesso ao social, a entender. E a gente sabe que em Campo Grande existe uma bomba relógio no aspecto social que só não explode, só não estoura por conta das igrejas. O trabalho sistemático das igrejas de apoio às famílias, de acolhimento, de entendimento, de servir comida, de às vezes dar aquela orientação psicológica e tudo mais. Porque o poder público sozinho não está dando conta há um bom tempo, e ele não dá conta. Às vezes só mandar o dinheiro, o vale-refeição, alguma coisa, não funciona assim, nem o vale-gás e tudo mais, se você não tiver aquele atendimento direto às pessoas. Né? Você tem uma parte da sua vida também dedicada a isso, né? E também vendo novas lideranças desse sentido. A própria prefeita veio também desse tipo de trabalho, né, para a política, e muito antes de ter concorrido a um cargo público, também já desenvolvia trabalho de atendimento direto a grávidas e tudo mais, né, conseguindo carrinho, berço e tudo mais. Ou seja, aquela coisa do coração e feito aquela coisa sem esperar uma recompensa, né, porque dá um trabalho danado fazer o bem. Né? Mas se não tiver quem faça, a coisa fica muito pior do que se faz. Será que a gente não tem como também, por meio dos dispositivos do Legislativo, do Executivo, potencializar melhor isso? Você que está no CRAS e sabe a importância desse papel, né? Dessas parcerias, dessas articulações? Hoje eu falo que eu jamais imaginaria passar pela experiência de vida do que eu estou passando agora, vendo, né, como disse ali na ponta, as coisas, né, como funciona, como que é a questão do CAD único, como que é a questão da pessoa que consegue ali o Mais Social, o Vale Gás, o Bolsa Família. Então ali, como representante do poder público, você precisa estar ali, um vereador, a questão não é só fiscalizar, né? Mas será que aquele recurso realmente está chegando lá na ponta, no final? Eu vejo que a nossa ideia sempre foi fazer política para o bem, né, para ajudar o próximo. Ali eu vejo hoje onde a gente está, que um dos grandes papéis, uma das grandes bandeiras que nós iremos levantar vai ser essa questão do assistencialismo, assistência social, mas realmente de verdade, não só você ali dar todo mês aquela cesta básica e não ajudar a pessoa a sair daquilo, né? Tentar acompanhar a transformação daquela região, né? Eu tinha um projeto há 4 anos atrás, que chamava Banho do Bem. Era uma carretinha, uma caixa d'água em cima, um banheiro masculino e feminino, onde a gente dava banho, cortava o cabelo, dava uma roupa nova para os moradores em situação de rua, né? A gente fez aquilo praticamente quase 1 ano. Mas ia me incomodando porque eu não conseguia dar continuidade no pós, sabe? Eu fazia, eu ajudava naquele momento, no outro dia eu voltava lá, a pessoa já não tinha mais aquele chinelo, aquele short, às vezes, né, usuário de drogas, alguma coisa dessa situação. Então, hoje nós precisamos ter projetos concretos que não fique só naquele do momento. Vou te dar aqui uma cesta básica, mas e o pós depois? Como a gente vai conseguir acompanhar? Talvez um escritório para isso, né? Para entender que às vezes o trabalho de uma ONG termina onde começa o da outra, e principalmente quem está fazendo bem, quem tomar essa iniciativa legal como cidadão, ele entender que ele não está sozinho, né? Porque você também precisa de muita resiliência, não só sua, como do grupo, para continuar em frente e participar dessa transformação. Você fala a questão de parcerias, tem uma ideia ali no CRAS mesmo. Esse mês eu consegui a doação de 1.000 salgados. Então, assim, são empresas, né, privadas que nós temos relacionamento, isso, amigos, né, conhecidos, que veem o trabalho que a gente exerce, essa importância da rede social. Muitas vezes a pessoa acha que a gente posta algo na rede social só para ter visibilidade, né, para ficar conhecido, famoso.
Não, mas aí aquelas pessoas sérias, que têm empresas sérias, vem o trabalho que está sendo desenvolvido, que chega lá no final, eles vão lá e falam, olha, eu quero apoiar, quero ajudar, como que faz? Então, você hoje assumindo o mandato, você consegue desenvolver isso, diversas parcerias, né? Levar para o poder. Fazer essas conexões, né? Agora, isso que você falou, assim, dessas conexões, muitas vezes o empresário, ele está atolado em serviço para sobreviver, para manter aberto a empresa dele, está preocupado com a cidade e ele não ajuda mais e não se envolve porque falta alguém ligar ele a esse processo, né? Falta alguém fazer esse convite, muitas vezes. Você falou a questão do político de hoje ser bom em relacionamento. Para ser bom em relacionamento tem que rodar bastante também, não pode parar quieto, né? É uma das grandes vantagens. Você está no CRAS lá do Los Angeles, mas também é um cara que está sempre circulando, conversando, descobrindo situações para poder desenvolver bem esse trabalho. Porque senão fica aquela ilha, né? Aquela ilha de problemas, às vezes, que a gente tem em alguns bairros de Campo Grande e que a população sozinha, por si só, não consegue sair daquilo ali, né? Você hoje precisa ser o vereador de Campo Grande, não dá para ser o Leinha, o cara que vai ser o vereador só de uma região só, né? Então você precisa conhecer as necessidades de toda a sua região ali em si, mas de toda a cidade. Então a gente conhece o Los Angeles, mas você conhece também a questão do pessoal lá da Nova Lima, aí você vai para o Noroeste, aí tem o pessoal do Popular. Então assim, a gente sempre tenta transitar em todas essas regiões. Então quando, isso daí é um beabá, né? Não estou ensinando aqui, às vezes para rezar a missa, né? Mas aquelas pessoas hoje que querem buscar ter oportunidade de mandato, você precisa ter lideranças em todas as regiões. E é isso que a gente está buscando. Quando eu converso com o meu grupo, eu não quero lideranças assim, a questão, eu só vou atrás daquele presidente do bairro. Normalmente o presidente do bairro, ele já trabalha, já é assessor de alguém, não. Eu quero lideranças, aquele que é liderança na família dele, a liderança na igreja dele. Essas são as lideranças como importantes. você foi um dia também, né? Sim. Você era o cara que estava lidando com jovens ali na igreja. O cara que acredita numa mudança, né? Falar, então a gente vai buscar isso. Às vezes eu tenho a possibilidade de tentar conversar com quem já é o presidente do bairro e o líder lá, que é a Dona Maria lá da região, mas ela trabalha lá na feira e tal. Eu tenho mais, sabe, afeição a buscar a Dona Maria do que já aquele que já está há muitos anos, né? Porque aquele que você planta ali uma sementinha, talvez vai conseguir semear muito mais aí pela nossa comunidade. Agora, bom, amigo geralmente é o cara que você leva para a vida. Sim. E que acompanha a tua trajetória e você acompanha a dele. Quando você traz para dentro da sua história na política, o amigos do Leinha são pessoas que não são seguidores, né? São pessoas que estão ombreando ali contigo, lado a lado, por projetos, por desafios e tudo mais. Onde que eu quero chegar nesse sentido? Quando a população ela entende que ela tem um papel de transformação, de mudança para a região dela e para toda a cidade, e ela resolve fazer isso ao lado do político e da política, a chance das coisas darem certo é muito maior, para cuidado das coisas que forem arrumadas. A gente tem, infelizmente, áreas de Campo Grande que mal consertou, já está danificada, né, e tudo mais. Então precisa desse apoio da população e principalmente para a coisa acontecer na realidade. Porque o maior troféu, eu acho, é o orgulho do cara viver em Campo Grande e ele estar feliz no bairro dele, né? Na política, infelizmente, moderna, mas no sentido não eficaz, naquilo que ela dá errado, a gente fica empilhando dados, empilhando informações e não faz nada com elas, né? Nunca foi tão fácil fazer uma indicação na Câmara Municipal. Nunca foi tão fácil protocolar um ofício. Nunca se fez tanta indicação, porque às vezes até hoje o ChatGPT faz para o vereador, se for preciso. Agora, muitas vezes vai estar empilhando lá 10 mil indicações e quando você vai ver, isso aconteceu, realizou, não realizou, vale muito mais aquela coisa do ofício, acompanhar o ofício e a coisa resolver, às vezes até sem ofício, dando certo, né? Tal. O cidadão simples, que é esse que você se conecta melhor e bastante, principalmente aquela galera em volta do campo de futebol, no terrão e tudo mais, ele é muito mais inteligente do que as pessoas pensam, né? Sim. É nisso que a política às vezes acaba sendo surpreendida, né? Por exemplo, assim, se você andar com uma cadernetinha, você sai com uma nova Campo Grande, né? Tanto que você anda, que você conversa com a galera, às vezes até num jogo de futebol, né? Rola um pouco isso também, né? Não é só ouvindo um cara, um líder de bairro ou um representante, né? Eu falo assim, não tem burocracia para isso. Quando a gente fala de uma política nova e uma política baseada em relacionamento, é isso. A gente tem um grupo legal de amigos, grupo de voluntários e pessoas que vêm se juntar a gente, né? Que vêm procurando, como foi o seu trabalho, como faz para estar junto com vocês. Mas por que a gente consegue ter um grupo coeso e que sempre vai crescendo? Isso é natural que você perca um ou outro, mas você vai ganhando ali na frente outros que vêm chegando.
mas a gente sempre trabalha com bastante transparência, né? Isso é verdadeiro. Olha, dá para chegar até isso. Ah, Leinha, tem como, eu quero ir, mas eu preciso de um cargo para o meu vizinho, para minha irmã. Não, não dá. Ah, eu sempre falo nas reuniões, a gente já vai se reunindo há alguns meses, né, conversando com os amigos, né, para a coisa se avolumar, chegando perto, tá bem estruturado. Se tem alguém que queira fazer a nova política conosco, pensando em ganhar dinheiro, falar, porque o candidato A, o candidato B vai me dar tantos. Cara, aqui não é o seu lugar. Então esse é o nosso ideal. Nós queremos fazer uma boa política, uma política que ajuda o próximo, ajudar as pessoas de forma legal, de forma transparente e com ética. Agora, no grupo nosso, a gente não vende ilusões e falácias, sabe? A gente é bem real naquilo, aonde a gente almeja chegar e o que a gente quer percorrer, o caminho correto. Isso vem muito também da questão de ser advogado e ser cristão, né? Então você sabe o que é legal, o que é ilegal, e você sabe o que é ético e é moral. Conta muito, né? Por você saber os caminhos. Infelizmente é uma mudança que vai demorar muito tempo ainda, né? Da conscientização do eleitor, né? Essa questão toda do toma lá da cá. Mas o pouquinho que mudar, a gente já vai ver grandes diferenças, até porque para se eleger vereador não precisa de 100 mil votos, né? Precisa de 5 mil, 3 mil votos. Mas mais que isso, caso seja eleito, os homens e mulheres que estiverem entre os 29, ter uma postura diferente, de mais proximidade com o cidadão, que é o que tinha antigamente, né? Naquela Campo Grande menor, de 400 mil, 300 mil habitantes, o vereador ia comer na feira, quando a feira era na Branco do Raio, lado a lado ali, andava junto, tudo mais. Depois criou essa certa distância, que não é bom, porque a cidade também está grande, né? E aí você tem áreas aí que se sentem, de certa forma, um pouco abandonadas, né? Até aquela questão de sessões, né, comunitárias na comunidade, né? Fundamental aqui. Hoje fala, a gente faz uma outra, mas não é aquele de os 29 vereadores lá para a região discutir realmente os problemas e conseguir resolver os problemas que aquele bairro tem, né? Então nós precisamos aí, a gurizada nova que está empenhada em entrar na política, ter esse olhar, né? Olhar de ter o contato direto com a comunidade. Eu sempre falo assim, eu moro no mesmo lugar ali tem praticamente já 12 anos, né? Então hoje o meu centro esportivo ali, a área de lazer e esporte é dentro da minha casa. Então se eu ganho uma eleição, poxa, eu continuo morando ali, você precisa ter uma identidade. Eu represento essa região, eu represento Campo Grande. Não adianta eu ganhar a eleição aqui, amanhã eu querer mudar e morar lá num condomínio de luxo, né, tal, que aí você desvirtua toda a sua identidade. Desconecta, né? Agora, conectando, tem muita coisa para ser feita, né? Como que é também o carinho e receptividade de quem não é jovem, né, que acompanha o teu trabalho? Também rola essa, né? Como você é um cara acessível, tranquilo, paciente, até com os mais idosos, você citou um pouco antes, você tem uma boa relação também, né? Cara, é aquilo que eu falei, é você tratar as pessoas com amor e tratar como se fosse alguém da sua família. Você não quer que nenhum familiar seu pai, seu avô, sua mãe seja maltratado, né? Então nós temos uma ideia ali, eu tenho o carro do CRAS, depois você até puxar da orelha depois. Cara, ali é em função da comunidade. O idoso, nós temos um grupo lá de 50 idosos, ele não tem condição de ir lá nas nossas atividades na quarta e na quinta, eu peço o motorista ir buscar. O motorista não pode estar fazendo outro trabalho ali em função do CRAS, eu pego meu carro, vou buscar, peço para algum servidor ir buscar. Então, assim, cara, você demonstra amor para aquelas pessoas, elas se sentem importantes. Não são números, né? São pessoas. Eu estava ali no meio de uma correria no CRAS, resolvendo outras situações, estava rolando bingo, um senhorzinho, né, foi falar comigo, o senhor Lourenço. Aí no outro dia, aquele dia eu falei com você nem me deu atenção, porque às vezes você está no meio da correria, mas eles sentem, cara, o idoso especificamente, ele sente quando ele tem o carinho do próximo, a pessoa muitas para vezes ouvir esse idoso às vezes é rimo de família, ele acaba sendo pai em vez de ser avô, né? E tem essas coisas também, né? Olha, eu posso participar aqui, Leia, mas eu tenho às vezes um neto, eu cuido, não sei o que, traz o neto para cá, eu peço para os educadores cuidar, tem os brinquedos. Cara, o lugar deles é ali, é o lugar que a gente pode cuidar. Talvez o afeto que ele não tem no lar, a gente consegue ali, através de poucas ações e poucos momentos, tratar ele como realmente deveria ser tratado. Wilton Candelório, por que Leinha? Cara, isso daí na realidade, meu nome é Wilton Celeste Candelório. O Wilton é o nome do meu avô materno, Celeste, meu avô paterno, Candelório é o sobrenome da família. E o Leinha vem desde a infância aí de ser gordo, baleinha. Você transformou o bullying em marca? Ficou assim, cara, naquela nossa época o bullying era bem tranquilo. Tipo assim, hoje, quando alguém me chama de Wilton ou Candelório, falo, deixa eu dar uma olhadinha, é coisa mais séria. Mas assim, eu até me intitulo mais como Leinha, porque assim, sabe,
Eu gosto, é um apelido que gosto, não levo como bullying nenhum, até um incentivo. Eu estou precisando emagrecer um pouquinho aqui, o meu apelido é Leinha, e todos os lugares que eu vou apresentar, até quando era secretário, como te chamo? Leinha. Pô, Leinha não pode, é o Wilton Leinha. Não, Leinha é mais leve, né? Mas, cara, a gente já vive numa sociedade tão dura, né? Tantos fatores aí, as pessoas sofrendo questão de doenças, né, emocionais e tal, então vamos levar de uma maneira, carregar de uma maneira mais tranquila, mais leve. É Leinha, de baleinha, de gordo, cara, não tem problema nenhum, tranquilo, e vamos que vamos. Valeu, parabéns. Vou deixar só a última frase aqui que eu sempre carrego comigo e levo para a minha vida. Não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Com fé nós conseguimos chegar em todos os lugares e com Deus sempre à frente. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas também e muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima!